Muito bem, pessoal. Professor Luiz Santos com vocês. Vamos aqui iniciar mais um bloco de regime jurídico único do servidor público federal, que na verdade é o estatuto, dos funcionários públicos civis da União, mas que também se aplica a quem trabalha em autarquias, quem trabalha nas fundações públicas, chamadas também de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Também, na verdade, na área pública, pessoal, considerando a organização administrativa do Estado, o que fica fora mesmo dessa lei é somente empresa pública e sociedade de economia mista e é o que foi equiparado, portanto, a estas aí. Beleza? Muito bem. Comentários prontos, vamos avançar aí nos nossos estudos sobre o regime jurídico único do servidor público federal. Então, muito bem. Nós temos agora a incumbência de olhar alguns artigos que ainda restam e deles nós temos que falar aqui sobre o artigo 34, que diz que a exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido ou de ofício, certo? Quando será, então, professor, a pedido? Será chamado a pedido quando o próprio servidor formular, certo, um pedido para se exonerar. E será chamado de ofício quando ele não formular esse pedido, mas, eventualmente, pessoal, ele, havendo tomado a posse, não entrou em exercício no prazo legal. E ainda tem aqueles casos em que o servidor público não consegue transpor satisfatoriamente o estágio probatório, aquele período de experiência que o servidor federal está, portanto, submetido. Então, é importante lembrar que eu posso ter exoneração a pedido ou eu posso ter também exoneração ocorrendo em razão do servidor ter reprovado no estágio probatório relativo a outro cargo ou mesmo quando, havendo tomado a posse, não entrou em exercício no prazo legal. Tudo bem? Mas, de qualquer sorte, seja lá como for, uma coisa nós temos certeza. Se o servidor foi exonerado, ele não foi punido. Tudo bem? Daí não confundir com a tal da demissão. Tudo bem, pessoal? Então, demissão já é outra coisa, é outra pegada, nada a ver. Tranquilo. O parágrafo único diz que a exoneração de ofício dar-se-á quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, conforme nós já falamos aí, o servidor bombou, reprovou nessa fase, ou também quando, tendo tomado a posse, o servidor deixar de entrar em exercício no prazo que está estabelecido, portanto, lá na legislação. Por tudo que você já aprendeu aqui, você sabe que o servidor público que tomou a posse, ele deve entrar em exercício como regra, pessoal, em 15 dias. Aliás, é de bom tom aqui eu informar a vocês que existe sim algumas coisas no seu concurso que é de bom tom você memorizar, você lutar para decorar. Não é assim, tem que decorar tudo, tá? Tem pessoas que vão fazer prova pensando assim. Não é assim, pessoal, não é que tem que decorar tudo, mas tem algumas coisas que é decoreba, ou que são decorebas, Por exemplo, essa questão que envolve prazo, certo? Quem é que vai te convencer que o servidor público tem que cumprir alguns prazos e que ele não tem que decorar esses prazos? É lógico que tem, e você vai fazer prova mais ainda, porque esses prazos para tomar posse, para entrar em exercício, nós vamos depois falar também de prazo para recorrer, quando o servidor público, evidentemente, receber algum tipo de punição e ele quer recorrer. Então, tem alguns prazos que devem ser fixados, sim, tudo bem? Daqui você já deve só se recordar que o servidor público tem o prazo de 30 dias para ir assinar a posse, após ter sido nomeado, que o servidor público tem o prazo de 15 dias para entrar em exercício, havendo tomado a posse, sempre procurando lembrar que servidor que está afastado, de licença, impedido, nós começamos a contar esses prazos a partir do momento em que cessar o impedimento ou as licenças, sem esquecer de um detalhe importante. O exercício da função de confiança coincidirá, portanto, ocorre junto, coincidirá com a publicação no DO. Publicou que você vai assumir chefia, direção, assessoramento dessas funções de confiança, você tem que começar ali imediatamente, tem prazo não, a não ser que esteja afastado, licenciado, impedido por qualquer motivo legal, caso em que, evidentemente, vai entrar em exercício no primeiro dia útil subsequente ao cessar desse impedimento ou essa licença, desde que não ultrapasse 30 dias.
tem que ficar por dentro disso daí. É assunto já falado aí em bloco anterior, mas eu gosto sempre de estar reprisando aqueles assuntos que são de decoreba. Quanto mais aqui nós buscarmos, né, reprisar, mais você tem chance de guardar, portanto. Muito bem. Diz aqui o artigo 35 que a exoneração de carga em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á a juízo da autoridade competente. Então, você entender uma coisa. A exoneração, não estou falando aqui de demissão não, tá? A exoneração do cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á a juízo da autoridade competente. Quer dizer, a mesma autoridade que, ora, escolheu você para ocupar uma função de confiança ou um cargo em comissão, lembra? Chefia, direção, assessoramento. Essa autoridade também poderá, se ela assim pretender, tá certo? Exonerar você, tudo bem? Seria a juízo da autoridade competente. Ou também a pedido do próprio servidor. Está lá no cargo em comissão ou na função de confiança, e sabe Deus as razões, o servidor resolve parar, não quer mais. E evidentemente que ele não é obrigado a continuar, né? Ele pode parar. Então ele sai pela exoneração. É claro que aquele que está no cargo em comissão nem sempre tem um cargo efetivo por trás. Porque se tiver, ele volta para o cargo efetivo dele, de onde ele não deveria nem ter saído. Agora, se ele está na função de confiança, ele sempre terá um cargo efetivo por trás. Por quê? Porque nós já aprendemos aqui, né, na própria parte que envolve o direito administrativo com viés constitucional, que funções de confiança só podem ser exercidas por servidores ocupantes de cargos efetivos. Muito bem, então tem essas duas hipóteses aqui de sair do cargo em comissão ou da função de confiança. O tocante agora à remoção, pessoal, que seria, vocês entenderem, que o servidor público está pedindo remoção, ou está pedindo uma transferência, né? Quer mais continuar naquele mesmo endereço, quer mudar para outro, né? Por motivos dos mais diversos possíveis, ele pode pedir a remoção. E o que é a remoção, na verdade? Deslocamento do servidor a pedido, certo, pessoal? Ele pediu a remoção. Ou eu também tenho a remoção de ofício, que é quando ele não pediu, mas a autoridade entende que é o caso de removê-lo, né? Está precisando dele mais numa região, tá certo? Está sendo evidentemente pouco aproveitado lá onde ele está trabalhando, e aí a autoridade pode pedir, evidentemente, para removê-lo. Certo? Então nós temos duas hipóteses de remoção para efeito de prova. Ou porque o servidor pediu essa remoção, ou de ofício. Lembre-se que esse de ofício é quando ele não pede, mas ele é, digamos assim, surpreendido com a remoção, né? Ou seja, ele não pediu, mas pediram para ele, digamos assim, beleza? No caso de remoção, é sempre no âmbito do mesmo quadro, com mudança de sede ou sem mudança de sede. Ou seja, a sede é como se fosse o setor de RH que é responsável por aquele servidor, né? Uma área do CIPEC, aquele Sistema Integrado de Pessoal Civil. E aí o que acontece? Você pode ter um RH que cuide de servidores de X locais, né? O servidor é removido de um local para o outro, mas é coberto pela mesma sede, né? Pelo mesmo setor de RH. E às vezes não. Às vezes é outro setor de RH. Tudo bem. O importante é você lembrar na prova que eu posso ter remoção com ou remoção sem mudança de sede, certo? É isso aí. Muito bem. O parágrafo único diz que para fins dispostos nesse artigo, que é o artigo da remoção, portanto estamos olhando aí o 36, entende-se por modalidade de remoção de ofício no interesse da administração pública. O servidor não pediu para ser removido, mas o poder público entendeu que é o momento de removê-lo, né? Como eu disse, ele vai ser mais importante, mais bem aproveitado em outra localidade. A pedido a critério da administração. Então é diferente, o servidor público está sendo removido, mas não é de ofício. Que não, aquele pediu para ser removido e o poder público vai decidir se é o caso de remover ou não. A pedido para outra localidade, independente do interesse da administração, vamos ver as hipóteses, que é quando o servidor pede a remoção para outra localidade,
e o poder público não poderá negar essa remoção. Vamos olhar as hipóteses agora, mas vamos avançando nos estudos, pessoal. Eu tenho remoção que o próprio poder público faz, nem perguntou para o servidor se ele quer ou não. Tenho remoção que o servidor pediu e o poder público decidirá se concede ou não. E tenho remoção em que o servidor pede e o servidor e a ADM não pode negar. E por que não pode negar? É porque o servidor pediu remoção para acompanhar cônjuge, companheiro, né, que é quem vive em união estável, que também é servidor público, seja ele civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos estados DF ou dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração. Ou seja, o que ocorreu aqui, na verdade, é que o servidor público, ele é casado, pessoal, ou vive mesmo em união estável com o servidor público, aí não importa se é federal, estadual, distrital, municipal, mas nós estamos falando aqui que um servidor federal, ele é casado ou tem união estável com outro servidor de qualquer esfera do governo ou do poder. E aí, o servidor público lá que tem união estável é casado, percebe que seu cônjuge ou companheiro foi removido. Eu vou tentar te explicar, tá? Você é servidor federal, coberto por essa lei, casado com a servidora pública do Estado, que moram ambos em São Paulo, vivem juntos, e de repente a sua esposa foi removida pelo Estado de São Paulo para morar lá na cidade de Pindamonhangaba, né? Que é um lugar que não dá para ir para a capital e voltar para Pindamonhangaba. Aí o que acontece? Você que é servidor federal, trabalha aqui na capital, pede remoção para Pindamonhangaba ou região, onde também tem órgão federal, se for o caso, entidade federal, e o poder público vai lhe fazer uma pergunta. O seu cônjuge pediu para ser removido para lá ou ele foi removido de ofício? Não, ele não pediu. Como é que vai pedir? Nós vivemos aqui juntos, você vai embora? Não é assim, né? E então foi o poder público estadual que removeu ele? Foi. Então você pode acompanhá-lo. Você vai trabalhar lá também, não junto com ele, mas no órgão público federal próximo, tal, porque nós não podemos negar nesse caso. Outra hipótese de incidência em que o poder público não poderá negar a remoção ao servidor é quando for por motivo de saúde do servidor ou do cônjuge ou companheiro, seus dependentes que vivem suas expensas, morem com ele, consta do assentamento funcional, condicionado à comprovação por junta médica oficial. Aqui, o que aconteceu na verdade, pessoal, é que o servidor público, ele evidentemente tem lá um problema de saúde, ou o cônjuge dele, o companheiro, algum dependente, cujo tratamento não existe onde ele mora. Então, imagine um servidor federal que mora lá no estado do Amazonas, e precisa fazer um tratamento em São Paulo, não tem, evidentemente, como ele fazer esse tratamento lá onde ele mora e trabalha, tá certo? Ele pede, então, a remoção. O tratamento é longo, vai levar anos, ele pede a remoção para fazer o tratamento em São Paulo, seja ele ou o companheiro, ou, evidentemente, algum servidor, algum dependente que viva as suas expensas, e o poder público não poderá negar. Não é somente o tratamento da saúde, mas vocês imaginem aí motivo de saúde, né? Que pode ser, inclusive, servidor que tem problemas respiratórios, cujo a umidade relativa do ar pode influenciar bastante nas crises. Então, desde que a junta médica ofereça lá um laudo comprovando isso, ele tem direito, portanto, de ser removido, mesmo que o poder público não se interesse por isso, mas é obrigado a conceder, é vinculada, portanto, à luz do direito administrativo. Em virtude de processo seletivo promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Então, a situação em que se passa ali o chamado processo seletivo, em que servidores públicos que já são concursados, bonitinho, estão lá trabalhando, de repente, eles percebem que se eles forem trabalhar em outro local, fica melhor para eles, tal. Então abre-se um processo seletivo, alguns servidores se inscrevem para ir para aquela vaga que abriu, sabe Deus onde, no Brasil todo, porque é um concurso federal e evidentemente isso pode acontecer. E aí aqueles que
forem aprovados, evidentemente, tendo mais de um candidato por vaga, claro, aqueles que forem aprovados, como prêmio receberão a remoção, né? Que seria, portanto, a letra C aqui, em virtude de processo seletivo promovido nas hipóteses que o número de interessados for superior ao número de vagas que tem lá. Também só tem uma vaga, só tem um interessado, não vai ter, né, pessoal, nenhum tipo de competição aí para quem está nesse processo seletivo. Então, vamos tentar esmiuçar isso daqui muito bem, tá? Nós temos remoção de ofício, o servidor não pediu para ser removido e foi. Nós temos essa remoção porque o servidor pediu e a ADM decide se dá ou não, é discricionário. Nós temos aqui a remoção em que o servidor pede e a ADM é obrigada a conceder, porque o servidor vai acompanhar cônjuge ou companheiro que também foi removido, tá certo? E o servidor vai acompanhar, ou por motivo de doença, não só do servidor, mas também, né, aqui fala motivo de saúde, né, que deve ser interpretado no sentido paralelo. Não só do servidor, mas o cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e também quando houver processo seletivo e que tiver mais de um candidato por vaga, o servidor público for o melhor colocado, como prêmio ele recebe aí, portanto, a remoção. É isso aí. Muito bem. Nós temos ainda que pensar aqui no instituto jurídico da redistribuição. A redistribuição, ela lembra um pouquinho a remoção, tá, galera? Mas não é a mesma coisa, tá? Quando ocorre a remoção, professor, a remoção, filho, é o deslocamento, olha aqui, remoção é o deslocamento do servidor público, ao passo que a redistribuição já é o deslocamento do cargo. Então tem que tomar cuidado aí a esses detalhes para não errar na prova, tá certo? Removeu, deslocou o servidor daqui para acolá. Redistribuiu, deslocou o cargo daqui para acolá. E aí diz o artigo 37 que essa redistribuição, o deslocamento de cargo, de provimento efetivo, esteja ele ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, vai ser, portanto, redistribuído para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do CIPEC. Lembre-se que o CIPEC é aquele Sistema Integrado de Pessoal Civil, também chamado por aí de RH, certo, pessoal? O RH. Então, é legal vocês procurarem pegar esses macetes, porque na remoção não existe participação do CIPEC. Aqui na redistribuição, o CIPEC participa, porque nós estamos deslocando os servidores, mas deslocando os cargos. Tente imaginar uma situação hipotética em que determinado órgão ou entidade pública deixou de existir, não tem mais, tá certo? O órgão ou entidade, o órgão foi extinto, veio uma lei, revogou uma autarquia, enfim, não tem mais. Esses servidores que já são estáveis, eu não tenho como exonerá-los, tá certo? Obrigar-os a pedir demissão, isso não existe. Então, o que o poder público faz? Ele redistribui os cargos, né? Isso já aconteceu mais de uma vez. Teve aí em 2005 uma fusão do INSS da Receita Federal. Então nós tivemos muitos cargos que eram da Receita, que vieram para o INSS e vice-versa também. Na época houve uma mudança vertiginosa também na parte que envolve a remuneração desses servidores, que pediram equiparação aí entre Receita Federal e INSS. Tudo certo, é comum acontecer isso, não é nada errado, tá, pessoal? Está previsto na lei. E aí é só vocês entenderem, e aí para efeito de prova, que existe, portanto, algumas regras importantes que, portanto, não podem faltar no seu concurso. Seja, por exemplo, aqui, os preceitos que devem ser observados por ocasião dessa redistribuição. Vai acontecer no interesse da administração pública, ela que quer fazer isso. Tem que ter equivalência dos ganhos, né? Quando o servidor está aqui, vai para lá, porque o cargo foi redistribuído, ele não pode, evidentemente, ir para um lugar ganhando menos, tem que estar ali equilibrado. Manutenção da essência das atribuições do cargo, que é o que a pessoa faz. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. Mesmo nível de escolaridade, né, que é exigido para um cargo, também vai ser exigido para o novo que ele vai assumir.
compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou da entidade, né? Então, assim, um ponto importante que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha e vocês usarem na prova é que essa redistribuição é de um órgão para outro, de uma entidade para outra, no âmbito do mesmo poder. Do mesmo poder, quer dizer, um servidor não pode, trabalhando no poder executivo, ser redistribuído para o judiciário ou vice-versa, ou para o poder legislativo ou vice-versa. Não pode, tem que ser no âmbito do mesmo poder. Muito bem. A redistribuição ocorrerá ex officio, portanto, é importante saber que o servidor público não é ele que decide para onde ele vai, tá certo? Para ajustamento de lotação e força de trabalho, as necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou de entidade. Então, ela vai ocorrer ex officio, portanto, não é a pedido, né? Não é a pedido, é ex officio e vai ocorrer porque teve extinção de cargo, criação, né, de órgão, entidade, enfim, e vai gerar aí essa redistribuição ex officio. Muito bem, perfeitamente, tá aí. Então, cuidado que não é a pedido, porque nós temos a pedido, de ofício e ex officio, tudo bem? O a pedido o servidor pediu, o de ofício ele não pediu, mas obrigaram ele, e o chamado aqui ex officio não é nenhuma dessas duas hipóteses, mas vai acontecer por conta desse ajustamento de lotação, quer dizer, o poder público fica numa situação em que ele não tem outra alternativa a não ser fazer isso. Está chamado aqui ex officio. Perfeito, muito bem. A redistribuição de cargos efetivos, né, vagos, se dará mediante ato conjunto entre o órgão central, que é o CIPEC, o RH, né, do servidor federal, e os órgãos e entidades da ADM federal que estiver envolvido, portanto, não se esqueça que é sempre no âmbito do mesmo poder, não pode mudar de poder. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até seu adequado aproveitamento. Então, das duas, uma. Né, o órgão não existe mais, a entidade não tem mais, redistribui o pessoal. Né? Na verdade, redistribui os cargos e aí o servidor que está naquele cargo vai junto. Às vezes muda de endereço, às vezes não. Tá, professor, mas se não tiver como mandar o servidor para nenhum local, veja, não tiver como mandá-lo para lugar nenhum, não sobrou vaga, sabe Deus o quê, ele já sendo estável, tendo, portanto, já os 3 anos na casa, ele ficará em disponibilidade até seu aproveitamento, tá certo? O aproveitamento é quando ele é chamado de volta para trabalhar. O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade desse órgão setorial CIPEC, né, que é o RH, e ter exercício provisório em outro órgão ou entidade até seu adequado aproveitamento. Quer dizer, o RH vai mantendo esse servidor, né, trabalhando em outro órgão ou entidade, mantendo o controle sobre ele, tá certo? E oportunamente ele é, portanto, digamos que chamado ali, né, para voltar à atividade, vamos dizer assim, né, ser aproveitado, portanto, em outro cargo, tudo certo, sem nenhum tipo de problema. Muito bem. Diz aqui o artigo 38 que os servidores investidos em cargo ou função de direção, chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial serão ou terão substitutos indicados no regimento interno, no caso de omissão previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou mesmo da entidade. Aqui, pessoal, é uma parte em que a legislação está falando de quem vai ser substituído. Então, esse Instituto Jurídico da Substituição é um instituto jurídico apto a cair na prova. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte, porque já tem caído em provas esses institutos. É importante saber, né? O servidor público ele tem lá seu substituto previsto, às vezes, no regimento, no regulamento,
e aí se ele sai de férias ou de licença médica e tal, né? Enfim, acaba lá o substituto chegando. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de natureza especial nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Então a ideia central aqui é você perceber que quem está substituindo, na hora já entra ali substituindo tudo que a pessoa fazia. Tá certo, pessoal? O exercício do cargo, a função, for de direção, ele também vai assumir a direção, tudo certinho, tá bom? Durante o período que tiver vago o cargo. Hipótese que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período que estiver, evidentemente, substituindo. Tá certo? Ele tem lá o dele, agora assume o outro, ele opta, não vai poder receber pelos dois, é isso. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo função de direção ou chefia, ou cargo de natureza especial, nos casos de afastamento ou impedimentos do titular, agora atenção pessoal, superiores a 30 dias consecutivos. Então, para ter direito, tem que ficar no lugar do outro mais de 30 dias consecutivos. Guarde isso aí para a prova, tá? Beleza? E aí vai receber na proporção dos dias de efetiva substituição, o que exceder o período que nós estamos aqui falando, que é de 30 dias. Ou seja, traduzindo em miúdos, para ser mais franco e direto, até 30 dias não receberá. Tranquilo? O que passar de 30 dias, aí sim ele terá direito de receber, né, pela substituição. Diz aqui o artigo 39 que o disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades ADM organizadas em nível de assessoria. Vencimento, que é o vencimento? A lei vai dizer retribuição pecuniária, olha lá, pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Então, onde é que está o valor do vencimento? Na lei. Cuidado na prova, lembre-se disso. Agora, o artigo 41 passa a trazer para nós agora, pessoal, o conceito de remuneração. Já é um pouquinho diferente, ou seja, o vencimento é aquilo que a lei fixa. A remuneração não, ela é a soma do vencimento mais, portanto, acrescido das vantagens pecuniárias que a lei estabelece. Tudo bem? Aqui nessa lei mesmo, nós vamos avançar um pouquinho e você vai ver que a remuneração ela é o valor cheio. Então é aquele vencimento que a lei determinou, mais as gratificações, os adicionais, as indenizações que vão evidentemente se juntar aí ao vencimento e aí sim gerar o que nós chamamos de remuneração. De modo que, de regra, a remuneração é um valor maior do que o vencimento. Beleza? A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma do 62. Eu já vou te adiantar aí que vocês não devem se preocupar com isso em prova, tá? Nós chegaremos no 62 para você ver como é que funciona aí esses valores pagos para quem está no cargo em comissão, mas você não se preocupe que a prova não faz essas alusões para você ter que cruzar artigos, não. A não ser quem for prestar o concurso para nível superior ou com formação acadêmica em direito. Aí a prova pode exigir isso, de você não. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diverso da lotação receberá a remuneração de acordo com o que está no 93. Então aqui é outra regra também que eu não vou pedir para vocês fazerem as alusões, que é desnecessário. Vamos depois falar disso. Os vencimentos dos cargos efetivos serão acrescidos das vantagens de caráter permanente e fica irredutível. Ou seja, o vencimento mais as vantagens, né? Vocês vão ver aí daqui mais um pouquinho que essas vantagens que nós estamos aqui fazendo menção pode ser gratificação adicional, pode ser indenização, e as gratificações e os adicionais se incorporam aos vencimentos nos termos da lei, ao passo que as indenizações não se incorporam. Então aquilo que se incorpora ganha o caráter permanente e se torna, portanto,
irredutível. Você pega lá quanto ganha de vencimento um técnico previdenciário, 2.000 e pouco. Só que com as vantagens, chega lá a mais de 6.000. Você fala, mas professor, então o que vale aí? Vale a remuneração cheia, que é o vencimento mais as vantagens. Você pega lá um auditor da Receita Federal, ele ganha lá de vencimento, vamos imaginar, 5.000. Quando você pega o total, né, que é a remuneração cheia, passa de 20.000. Então isso é muito comum, pessoal. O vencimento é mais minguado que aquele previsto na lei, ao passo que a remuneração tem os acréscimos dessas vantagens, digamos assim, e aí torna sempre o valor, vamos assim dizer, mais robusto, né? O valor fica mais interessante. É assegurada a isonomia de vencimentos para os cargos e atribuições iguais ou assemelhadas no mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual, as relativas de natureza e também do local de trabalho, né? Se o ambiente é insalubre, se é perigoso, né? Tem que sempre respeitar isso, porque às vezes o servidor tem o mesmo cargo que o outro. Só que um trabalha à noite, o outro não. Um trabalha em ambiente perigoso ou insalubre, o outro não. Isso vai acabar redundando numa diferença de ganhos mensais. Os que tiverem diferentes receberão, portanto, tratamentos diferentes. Os que forem iguais receberão tratamentos iguais. O que é isso, pessoal? Tratamento igual para os iguais, desigual para os desiguais? Isonomia. Quer dizer isso, professor? Todos são iguais nos termos da lei. São iguais ou não são? São iguais quando a lei disser que são, né? Então são iguais nos termos da lei. O nome disso é isonomia. Nenhum servidor receberá remuneração menor que um salário mínimo. Guarde isso para a prova, isso é importante. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado. Lá no direito constitucional, vocês aprenderão que ninguém pode ganhar, evidentemente, mais que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqui, nesse estatuto, vocês estão percebendo que não pode ganhar mais que ministro de Estado. Professor, mas ministro de Estado pode ganhar mais que ministro do Supremo? Também não, filho. Na verdade, os ganhos dos ministros do Supremo é a base para a fixação do teto no serviço público em geral, beleza? Também não pode ganhar mais que os membros do Congresso Nacional, os ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme nós já cogitamos aí, tem previsão no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. É bom você anotar e dar uma lidinha lá na parte de direito constitucional, que é bastante em prova isso, pessoal. Parágrafo único. Exclui-se do teto da remuneração as vantagens previstas nos incisos 2 até 7 do artigo 61. É mais uma alusão que eu não quero que vocês fiquem presos a isso. Vamos em frente. Conforme as tratativas da Lei 8.112 de 90, especialmente sobre os institutos do exercício, estágio probatório, estabilidade, julgue os itens a seguir. Você sabe, como eu tinha pedido para fazer aqui, né? Aparece uma questão sobre isso, você dá aquela paradinha, certo? Tenta resolver, depois faz o vídeo rodar de novo. O servidor que houver tomado posse deve entrar em exercício em 20 dias. Resposta errada, né, pessoal? Nós sabemos que o servidor que ocupa cargo efetivo, tomou a posse, deve iniciar seu exercício no prazo de 15 dias, contado do empossamento. Então, aplica-se aqui o artigo 15 da Lei 8.112 de 90. Exercício, você sabe, é trabalhar, pôr a mão na massa, efetivamente, né? É o desempenho efetivo aí do cargo, da função de confiança, e deve-se levar em conta aí 15 dias contado da posse. Mas tome cuidado. Quem vai assumir função de confiança, tem isso não. Deve entrar em exercício no dia em que foi publicado no Diário Oficial. Está doente, está afastado, não pode. Vamos esperar ter alta, fica bom, certo? Desde que não ultrapasse o prazo máximo de 30 dias. Firmeza? Tranquilo? Mais uma questão para nós aí. Um dos requisitos analisados durante o estágio probatório do servidor ocupante de cargo efetivo
é a capacidade de iniciativa. Nós temos algumas coisas para olhar lá e dentro que temos que ver tem essa tal capacidade de iniciativa. Está corretíssimo. Lembrando que durante o estágio probatório, o servidor público ficará sujeito à análise de assiduidade, disciplina, essa que nós olhamos aqui, que é a capacidade de iniciativa, além da produtividade e da responsabilidade. Não é demais lembrar vocês que, muito embora a lei fala em 24 meses para o cumprimento do estágio probatório, o Supremo já falou em 36 ou em 3 anos. Já teve uma prova aí do Sebrasp, pessoal, antiga CESP-UNB, cuja resposta era certo para 3 anos. Então, ainda que na lei você leia 24 meses, entenda que a resposta deve ser 36 meses ou mesmo 3 anos, portanto. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham conseguido assimilar bastante aí as informações, né? É sempre legal treinar, né, gente? Fazer exercício, ficar por dentro aí das questões, como elas caem, como é que você vai desenrolar-se aí durante a prova. Porque o que acontece, gente, o treinamento, ele é muito importante. Você tem que pensar assim, eu estou me preparando para fazer questões. Então, o que é razoável que eu faça aí? Questões, não? Mais treinamento, bastante treinamento. Beleza, pessoal? É isso aí e até o nosso próximo bloco, né? Valeu? Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Gabaritando CNU, Concurso Nacional Unificado. Se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, curso completo, acesso imediato, acesso ilimitado, teoria e questões comentadas, material em PDF e vários bônus, caderno de questões com questões gabaritadas, milhares de questões à sua disposição, simulados, revisão de véspera. E estamos com um valor especial de lançamento, o curso mais barato aí do Brasil para vocês. Olha só, de R$ 497 por apenas R$ 247 à vista ou 12 vezes de R$ 24,65. Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você mandar lá a dúvida que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ok? Tô te aguardando, hein? Clica agora.